Fala galerinha do nono ano, aqui quem está falando com vocês de novo é o professor Juliano, sou professor de História, né? Estamos vendo aí então um assunto super bacana que é o nosso período da Era Vargas, né? Só lembrando um detalhe importante, o Vargas vai governar o Brasil por 2 períodos, primeiro na Era Vargas, que ele manda ininterruptamente, e depois quando ele volta na década de 50 a governar o Brasil depois do governo Dutra, beleza? Então, o que a gente está vendo, galera? Estamos estudando esse desenvolvimento do Brasil no começo do século XX, né? Lembrando algumas coisas importantes que nós tivemos lá. A primeira fase que nós temos aqui da chamada Era Vargas. Primeiro momento, qual é? Se você não sabe ainda, você está precisando voltar a assistir aqueles vídeos antigos. Esse primeiro momento que nós temos da Era Vargas é o chamado governo provisório, ok? Governo provisório. Depois do governo provisório, Vargas estava mandando provisoriamente, por isso é o nome do governo, é bem suci para você lembrar, tá? Depois nós temos o chamado governo, que agora é para valer, agora o Vargas está mandando de verdade, né? É o governo constitucional. E lembra do seguinte, o Vargas vai assumir o poder aqui, galera, nesse governo provisório com um golpe de Estado, né? O golpe de 1930 assumindo o poder. Tudo bem? Depois do governo constitucional, nós teremos agora a terceira e última fase da Era Vargas, certo? Então vem comigo. Nessa aula, o que a gente vai ver, pessoal? Vamos ver o Estado Novo, que vai de 37, então, a 1945, né? Falaremos sobre a chamada Constituição Polaca, né? Além da Constituição Polaca, o que mais? Falaremos sobre as teses do Estado Novo e também economia e sociedade nesse período do Estado Novo, cultura desse período também, extremamente importante o aspecto cultural, né? E acabaremos o Estado Novo falando então sobre o fim dessa Era Vargas aqui. Tudo bem? Lembra que durante o governo aqui, depois do governo constitucional, a gente tem então o Estado Novo. Lembra que no governo constitucional, aqui nesse período, nós tínhamos 2 grupos políticos importantes no Brasil, né? Nós tínhamos um grupo comunista e tínhamos um grupo... nós tínhamos aqui um grupo também integralista, né? A gente vai ter aqui, nesse período, a ANL, eu sempre me confundo com a sigla, e a Ação Integralista Brasileira. Então a ANL é um grupo de esquerda e a Ação Integralista Brasileira é um grupo fascista, portanto um grupo de direita nesse contexto que a gente tem aqui, né? E nesse contexto todo que a gente tem, com esses grupos políticos que estão surgindo nesse período do governo Vargas aqui, acontece o chamado golpe do Estado Novo. Qual foi o motivo, pessoal, que nós tivemos o golpe do Estado Novo em 1937? Você lembra disso? Era aquele chamado Plano Cohen. Vamos lembrar bem rapidinho? Dizia-se nesse Plano Cohen que o Brasil seria dominado por um grupo comunista, né? Os comunistas iriam, os comunistas iriam tomar conta do Brasil, eles iam destruir as igrejas, porque comunista é tudo ateu, tudo maconheiro, drogado. Esses caras eles iam tomar conta do poder, iam fazer o Brasil virar uma baderna enorme, né? E aí nesse plano comunista chamado de Plano Cohen, cai nas mãos do governo central e eles dizem, então vamos dar um golpe antes de que esses caras assumam o poder. Qual é o grande problema que a gente tem, galera? Esse Plano Cohen, ele era mentiroso, né? Ele era um plano construído pelo próprio exército brasileiro, não para acontecer isso, ele tinha outros objetivos. O objetivo dele era mostrar como que os comunistas poderiam agir no Brasil, né? E aí cai isso nas mãos do alto escalão do exército e também do alto escalão do governo, falando, vamos usar isso aqui como sendo verdade. E aí vão espalhando a notícia desse Plano Cohen, dizendo que o Brasil seria tomado pelos comunistas, né? E aí então estabelece-se o chamado golpe do Estado Novo, assumindo o poder o Vargas ali, então, agora por meio de uma ditadura, tá? Então, aqui em 37, nós temos o Estado Novo de 1937
a 1945, esse Estado Novo ali, o Vargas vai governar de uma maneira ditatorial. Aqui ele vai colocar um pouco dos seus fascínios pelo fascismo, um pouco dos seus flertes com o fascínio em prática. Tá? Então, aqui no Estado Novo é um período de ditadura que a gente vai ter. Tá? É um período que a gente pode chamar também de ditadura varguista. Tudo bem? Então, de 37 a 45, Vargas manda no período ditatorial. Um detalhe. Observa todos esses períodos aqui. E aí, chega para tua bisavó, para teu bisavô, se ele estiver vivo, fala assim, ô avô, você gosta do Vargas? Pode gostar, eu gosto e tal. Mas a senhora votou nele? O senhor votou nele? Aí ele vai ficar, será que eu votei no Vargas? Ele não votou no Vargas, porque ninguém votou. O Vargas era tão ninja, que dava golpe dentro do golpe, que ninguém votou nele. Ele só foi eleito indiretamente na Constituição, aqui no governo constitucional. Tá? E aí nós temos o Estado Novo de 37 a 45, ele dando um golpe dentro do golpe. Bom, características desse governo, galerinha. Vem comigo. Substituição da Constituição de 34 pela chamada Constituição Polaca. Pessoal, nesse período aqui, nós já estamos às vésperas do maior conflito de todos os tempos, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? E essa Constituição é chamada de Constituição Polaca porque o Vargas vai buscar influência lá na Constituição polonesa para colocar ela funcionando aqui no Brasil. Vejam, aqui é uma ditadura, galera. O que o Vargas faz? Vai extinguir o poder legislativo. Quem é o legislativo? Os deputados. São eles que elaboram as leis. Agora, o Vargas coloca as pessoas para mandarem da maneira que ele quiser. Somente os apoiadores do governo vão ficar elaborando as leis favoráveis ao Vargas. Certo? Você não tem eleições nesse período aqui, basicamente. Você tem, então, uma nova Constituição, que é a Constituição Polaca. É uma Constituição que vai estabelecer os regimes ditatoriais do Vargas aqui, os limites ditatoriais, vai proibir greves, né? E quem já estava sendo perseguido até mesmo antes aqui durante o governo constitucional, lembra? Os comunistas. A perseguição aos comunistas continua de uma maneira muito forte e muito violenta. Se você flertasse com a ANL, você era preso, você apanhava, você era torturado, para você dizer, cadê o teu grupo? Quem que faz parte do teu grupo? Lembra que nesse período nós temos a União Soviética se desenvolvendo, né? Então, perseguição dos comunistas, nós temos a proibição de greves. Olha aí, olha como é que o Vargas é ligeiro, bicho. Lembra que na aula anterior a gente falou que ele deu direitos para a população? Beleza, agora ele está proibindo greve. Então, você vai trabalhar direitinho, só que não faz greve, tá bom? Então, o trabalhador fica sendo pressionado, né? E nós temos a proibição de símbolos regionalistas. Isso é uma das características do fascismo. Você impede símbolos regionais de partes específicas do Brasil e coloca apenas símbolos nacionais. Quem seria o grande símbolo nacional? O Vargas. Ele vai ser representado como o grande símbolo. Depois a gente vai ver algumas imagens sobre isso, mas já perceba aqui, ele é o cara. O símbolo de poder no Brasil tem que ser o Vargas. Não tem que ser o cara que comandou tua região. Não tem que ser uma revolta específica. Tá? Tem que ser símbolos nacionais e não símbolos regionais. Aqui, as teses do Estado Novo. Facinho de cair em prova isso aqui. Muito fácil mesmo. Quais são? Modernização centralizadora. O que é isso, galera? O Brasil era um país extremamente rural nessa época aqui ainda. Não tinha grandes indústrias. Imagina, a gente já está no século XX e não tem indústria. A Inglaterra se industrializou no século XVIII. Né? Essa modernização, essa industrialização, ela é centralizadora. O que significa isso? Com intervenção, com interferência do Estado. É o Estado bancando o nosso desenvolvimento, a nossa industrialização. Tá? Nacional desenvolvimentismo. Esse nacional desenvolvimentismo é o fomento, é o incentivo à industrialização, é o financiamento nacional do desenvolvimento das nossas indústrias. Que a gente vai ver depois quais são essas indústrias e elas são, na verdade, estatais, né? Desenvolvimento da industrialização, as indústrias de base. São as indústrias que vão produzir grandes máquinas para poder construir e industrializar mais ainda o território brasileiro. A nossa economia e sociedade. Olha o que acontece durante o governo do Estado Novo varguista. O Código de Minas, ele vai controlar as minas no Brasil. Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que existe até hoje, ela é uma companhia criada durante o Estado Novo.
Ponto positivo para o Vargas aqui, né? Companhia Vale do Rio Doce, que hoje em dia ela é uma empresa de capital misto, né? Tem investimento privado e investimento público, tudo isso criado pelo Vargas. Tá entendendo por que a galera gosta tanto dele? Porque ele fez bastante coisa. Só que você tem que criticar pelas coisas que ele faz errado, tá? Conselho Nacional do Petróleo. Professor, ele criou a Petrobras, né? Mas não aqui. Depois. Consolidação das leis trabalhistas, ele coloca a CLT funcionando, né? Getúlio Vargas, ele é considerado como o pai dos pobres. Lembra? Ele dá tudo para os pobres, só que a mãe dos ricos também. Um exemplo disso, os sindicatos pelegos. Todo sindicato de trabalhadores no Brasil deveria ser vinculado ao governo central. E esse sindicato só receberia verba, só receberia grana, só ia ter dinheiro do Estado se ele tivesse de acordo com o que o Estado estivesse pedindo. Tá? Então ele não era um sindicato que lutava pelos interesses dos funcionários. Tudo bem? Aqui, vejam só, temos um cara importante chamado Gustavo Capanema. Ele é o ministro da Educação, né? Que vai desenvolver uma política educacional voltada a enaltecer, a aumentar e melhorar a imagem do Vargas no Brasil. Construir uma imagem desse cara como ele sendo o melhor brasileiro possível, o nosso grande presidente, né? E para isso acontecer, temos o surgimento do chamado DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Olha como que a propaganda é importante. Você estudou nas suas aulas de nazismo que um dos grandes responsáveis pelo estabelecimento do nazismo foi o Goebbels, né? Que era o cara que era o ministro da propaganda nazista. A propaganda é importante para a criação de um espírito nacional. E isso a gente vai ter aqui no Brasil. Tá? Temos censura dos meios de comunicação. Isso é ditadura, galera. Tá? E aí surge a chamada Hora do Brasil. Hoje em dia existe, só que nós chamamos de Voz do Brasil, né? Que é o Guarani lá do... Nós temos lá um compositor brasileiro que criou, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim. E... Como é que é o nome desse cara? Não me lembro. E aí começava lá a Hora do Brasil. Todos os brasileiros nesse período paravam realmente o que estavam fazendo para escutar o rádio. O rádio era o principal meio de comunicação. Já pensou nisso? Escutar o rádio para escutar o que o Vargas estava falando. Hoje em dia é igual, né? É nada. Você escuta a Voz do Brasil no rádio, você desliga, né? Olha só. Aqui a gente tem imagens demonstrando o Vargas. Olha o que tem ele aqui, ó. O Vargas, num cartazão ali, demonstrando que ele é o responsável pelos trabalhadores. Concentração trabalhista na esplanada do Castelo ali, ó. O dia 1º de maio, que era um dia, que é o dia do trabalhador, era um dia em que a gente tinha as imagens do Vargas sendo colocadas expostas, tá? Aqui ele sendo um cara bonzinho, ó lá, tendo cuidado com as crianças, demonstrando que ele é realmente o pai dos pobres, o pai da nação brasileira, que se importa com todo mundo, né? Olha o que eu falei. O 1º de maio, você tinha festas acontecendo no Brasil, em que você tinha festivais ali, feitos com dinheiro público, enaltecendo a figura do Vargas. A galera saía desfilando, mostrando... Olha a empolgação dos caras aqui, né? Mostrando, tentando colocar o Vargas como sendo o grande responsável, o grande realmente pai dos pobres aqui nesse período, né? E o Vargas queria ser muito esse cara de bem com todo mundo, né? Que se importava com o povo e que concedia direitos. Só que qual o problema? 1939. Hitler invade a Polônia e temos o início da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito contra os extremas direitas do nazismo e do fascismo, né, vai acontecer e o Vargas não coloca o Brasil no conflito. Ele não fala de que lado que o Brasil vai entrar na guerra, se é que o Brasil vai entrar. Né? Tinha um medo e tinha uma possibilidade enorme de que o Vargas entrasse do lado do eixo, que era o lado do fascismo e do nazismo. Tá? Então, em 1942, até que enfim, o Brasil entrou na guerra. Né? Tinha até uma frase na época dizendo: era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. O que essa frase quer dizer? Que era impossível do Brasil entrar na guerra. O Brasil entra em 42, ao lado dos Estados Unidos da América, que também entra nesse mesmo ano, né? E o Brasil cria sua Força Expedicionária Brasileira, que aqui em Curitiba, de onde eu estou falando, nós temos um museu chamado Museu do Expedicionário, que tem lá um museu que representando a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? E aí a FEB vai lá para a Europa combater o fascismo, combater o totalitarismo e o autoritarismo, só que aqui o Vargas é um cara que reprime organizações políticas. Como assim você está querendo reprimir os autoritarismos, sendo que você é um autoritário, bicho?
Isso é incoerente. Começam a pressões enormes em cima do Vargas, né? Claro, temos um movimento chamado queremismo, que é a galera que quer que o Vargas seja eleito novamente. Galera saindo nas ruas lá, queremos Vargas, por isso queremismo, né? Até que no dia 29 de outubro de 45, o Vargas ele é deposto, porque ele estava incoerente com a situação. Os soldados brasileiros, os 20 mil soldados brasileiros combatendo o nazismo e o fascismo na Europa, e aqui nós tendo, na verdade, em prática, um governo de tendências autoritárias demais, quase que fascistas, né? Graças a isso, então, o Vargas ele é retirado do poder, e aqui nós fechamos o nosso ciclo da chamada Era Vargas, certo? A gente pegou aqui, então, finalizamos o governo provisório, vimos o governo constitucional, e aqui a gente fechou também o Estado Novo. Ah, professor, mas eu queria ver mais coisa do Brasil na Segunda Guerra. A gente vai ter, nas nossas aulas de Segunda Guerra, um assunto falando exatamente sobre a participação da nossa Força Expedicionária Brasileira. Aqui a gente viu o que o Vargas fez de bom, vejam o que ele fez de ruim, a repressão que ele tinha, dava coisas boas, mas tratemos sempre os nossos políticos de maneira crítica, certo? Sempre criticando o que eles estão fazendo, elogiando o que está sendo bem feito e criticando o que está sendo mal feito. Ok? A gente fecha aqui, depois o Vargas volta mais pra frente e nós conversaremos sobre isso em um segundo momento. Beleza, galera? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, se dediquem e bons estudos. Tchau, galera!